Boas notícias, pelo menos, mesmo com o fim da emergência em saúde pública, pessoal, eu estava preocupado que isso pudesse afetar principalmente a Coronavac, que é uma vacina que tem registro emergencial, tá? Inclusive a emergência em saúde pública, com aquela lei 13.979, a calamidade pública, permitiram com que a Anvisa ela alterasse os seus processos para aprovar de forma emergencial, aí é a palavra emergência de novo, emergencial, alguns insumos e medicamentos. Então, facilitou muito a aprovação e importação de vacinas antes delas terem um registro definitivo, né, que é o processo o tradicional. Então, a Coronavac, ela foi aprovada em registro emergencial, tá? Porque carece de dados de imunogenicidade contra as variantes de circulação, até hoje, tá? Então a Janssen, a Pfizer, a AstraZeneca, ela já tem registro definitivo porque elas já entregaram todos os dados, ela já tem todos. Se vocês entrarem, eu deixei o site da Anvisa na descrição, eu acho, depois que terminar aqui eu coloco, se não tiver. Mas você consegue entrar lá no painel de vacinas da Anvisa. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Isso. Vejam aqui, quando você olha para. Esse aqui é o gráfico da Coronavac, tá? Quando você vê a declaração, a entrega de documentos para o pedido de uso emergencial, você vê que nem a Coronavac nem entregou tudo. Então está faltando 18% praticamente dos documentos até hoje. E tem alguns documentos aqui que foram superados por análise de risco-benefício, tá? No caso de outras vacinas também tem esses documentos, mas o que são esses documentos? São dados técnicos de estudos que foram feitos que provam, que mostram que a vacina tem uma eficácia e uma segurança, tá? Então a Coronavac até hoje não entregou todos os documentos. E esses documentos aqui é uma fala do próprio Dimas Covas, que a Anvisa tá pedindo ele, né? Ele fala assim: ah, mas a Anvisa clama que nós não temos os dados de imunogenicidade, mas nós temos. Se a Anvisa está clamando e ela, para esse gráfico aqui, as outras vacinas está praticamente tudo verde, tá? Não tem dados faltando para a Janssen, para a AstraZeneca e para a Pfizer. Então, para quem está achando que a Anvisa está sendo seletiva com a Coronavac, ela não está. A Anvisa recebeu todos os documentos necessários das outras vacinas, tanto é que as vacinas estão em registro definitivo. A Coronavac é a única vacina em registro emergencial. Então, se tem que cobrar alguém, não é cobrar a Anvisa, é cobrar o Butantan para entregar esses dados. Afinal, são esses dados que estão faltando, inclusive para crianças, tá? Para aprovar vacina de criança. Então, o que significa? O fim da emergência de saúde pública, no caso das vacinas, ele não vai afetar. Eu estava preocupado com isso, mas ele não vai afetar o registro emergencial da Coronavac. A Anvisa falou que por pelo menos um ano a Coronavac vai continuar com seu registro emergencial e vai continuar sendo aplicada. Então, se tiver novos dados que permitem a aprovação dela para crianças, vai ser usada, tá? Então, era uma preocupação que não se sustenta. Isso também foi fala do ministro, que ele colocou aqui, que vai ter a manutenção da autorização de uso emergencial de insumos utilizados no enfrentamento da Covid, priorização na análise de solicitação de registro de insumos utilizados no enfrentamento da pandemia, então permanece o processo da Anvisa de acelerar, e manutenção de testagem rápida nas farmácias, que era um negócio também que a emergência de saúde pública permitiu. Antes você tinha muita dificuldade de se fazer testes rápidos em farmácia, com laudo, tudo certinho. Tinha alguns, tá? Mas isso a emergência de saúde pública permitiu e vai continuar. Então eu acho que é uma grande vitória aí para os brasileiros. Mas infelizmente a Coronavac carece de dados de imunogenicidade. Beleza? Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, o estudo da Nature que eu citei, que mostra que a Coronavac ela não tem capacidade imunogênica contra a Ômicron. Então foram estudados aí alguns voluntários, né? É, e apenas 3% dos indivíduos previamente infectados, ou seja, 1 de 30, ou aqueles vacinados com 3 doses de Coronavac, atingiram o limiar de produção de anticorpos capaz de neutralizar a variante Ômicron. Então, 3% dos voluntários de um estudo publicado na Nature com a variante Ômicron BA1 foram capazes de produzir imunogenicidade, tiveram imunogenicidade, produziram anticorpos capazes de neutralizar a variante Ômicron. O que significa isso, pessoal? Significa que aquilo que a gente sempre criticou, não fica dando terceira dose de Coronavac. Eu vi caso aqui, gente, eu fiquei assustado. Caso de idoso com 4 doses de Coronavac. Não adianta ficar dando mais vacina Coronavac para esse pessoal, tem que dar vacina de RNA mensageiro. Tanto que o estudo sugere. Nossos, nossos, nossos encontros, nossos resultados sugerem que países usando primariamente Coronavac devem considerar vacina de RNA mensageiro como reforço
em resposta ao espalhamento da Ômicron. Estudos avaliando a efetividade de diferentes vacinas contra a Ômicron também são urgentemente necessitados. Ou seja, a gente precisa de estudos contra a variante Ômicron. Tá? Então está precisando, está pouco estudo ainda. Por que não aprova vacina de Coronavac para criança até hoje? A gente não tem estudos suficientes mostrando que a Coronavac vai durar mais de um mês. Tem esses estudos aqui que mostram que a Coronavac tem um potencial de não durar muito, porque ela nem está produzindo essa resposta. Esses indivíduos aqui tinham uma média de idade de mais ou menos 50 anos. A gente não sabe como é que vai ser em crianças especificamente. Tá? Se vai precisar de reforço e tal. Então, o que a Anvisa está pedindo para a Coronavac, para o Butantan, não é nada mais, nada menos do que o necessário para a gente garantir que essas crianças que tomaram Coronavac contra a Ômicron não vão precisar tomar uma vacina por mês. Porque a vacina Coronavac contra a Ômicron, ela precisa de mais doses e o que os estudos estão mostrando é que a imunidade dela não está atingindo o limiar de proteção.